vai ficar a nossa pergunta. Tá certo. Estamos aqui com o professor Mauro Macedo, doutor em Ciência do Esporte da UBI de Portugal, mestre em Administração e Marketing Esportivo pela AWU dos Estados Unidos, e vamos falar com vocês de um tema muito importante em todo o Brasil, mas especialmente aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro, as organizações sociais e a gestão das vilas olímpicas da cidade do Rio de Janeiro. Mauro, muito obrigado mesmo por aceitar esse nosso convite de participarmos dessa live. Temos aqui a vontade de explorar muito você nesse tema, que você é um profundo conhecedor dessa matéria, não só porque participa da gestão exatamente dessa questão, mas também pela sua experiência de atleta, né? E também como professor da área. Muito obrigado, Mauro. Wagner, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa live junto com você, levando para todos os ouvintes esse assunto. Está em pauta, não as OS no setor esportivo, mas no momento que nós estamos vivendo, as OS estão sempre na baila no setor da saúde, né? Então, é bom estar aqui e a gente vai procurar aqui bater uma bola para trazer e tirar algumas dúvidas importantes. Eu imagino. Esse tema, infelizmente, é muito contaminado por esses escândalos sucessivos, né, que acontecem em todo o país em relação a OS que se dedicam à área de saúde. Isso é uma prática de gestão de organizações de saúde feitas em todo o Brasil, não é isso, Mauro? Em todo o Brasil. Na verdade, você tem o terceiro setor aflorou por causa dos problemas de má gestão do Brasil nos anos 80 e 90. O terceiro setor aflorou e que deu origem às ONGs, organizações não governamentais, às OS, organizações sociais, e às OCIPs, todas elas sem fins lucrativos. Mas é importante a gente citar aqui o início de tudo. No Rio de Janeiro. Há uma diferença importante, essencial, entre OS, OCIP e ONGs? Elas são... Não, na verdade é o seguinte, as ONGs começaram dominando tudo, e o governo estadual e municipal. E o governo federal só tratava com OCIP, que são organizações sociais civil de interesse público. Sim. Mas todas elas sem fins lucrativos. Os escândalos sucessivos nas ONGs fez com que o Rio de Janeiro, principalmente o município do Rio, o Estado também, mas o município do Rio, desqualificasse as ONGs e adotasse as organizações sociais, que, no fundo, têm o mesmo objetivo. Okay? Mas começou tudo... As vilas olímpicas, primeira coisa, a gente chama de vila olímpica. Como é que surgiram as vilas olímpicas? Como é que surgiram? Por que as vilas olímpicas? Isso é importante. Foi por causa do PAN? Foi por causa dos Jogos Olímpicos? Como é que foi? Não, Vila Olímpica, quando a gente fala em Vila Olímpica, a gente pensa logo no alojamento dos atletas nas Olimpíadas. É uma Vila Olímpica, né? Mas, na verdade, para o mundo todo é isso. Para o Rio de Janeiro, isso foi mudado em 1987, quando o presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mangueira, Carlos Doria, ele muito preocupado com as crianças, com a ociosidade das crianças quando não estava na escola, a escola era meio período, e aí elas estavam muito por perto da bandidagem, ele resolveu procurar o setor privado. E aí, juntamente com o setor privado, ele construiu a primeira Vila Olímpica, e deu o nome de Vila Olímpica, que é Vila Olímpica da Mangueira. Isso foi em 1987. Sim. Então, foi uma iniciativa de uma escola de samba. Isso hoje se espalhou para as demais grandes escolas do Rio, não? Não. Escola de Samba da Mangueira e setor privado, nada a ver com o setor público. 10 anos depois, somente em 1997... que o setor público vislumbrou essa grande jogada, né, que era ter um espaço democrático, não só do esporte, mas que as pessoas idosas, todos fossem estar juntos.
Isso, para eles, era muito importante, principalmente na época dos votos, né? E aí, em 97, surgiu a primeira Vila Olímpica junto do setor público, que foi a Vila Olímpica da Maré. Sim. No Rio de Janeiro, hoje, nós temos 24 vilas olímpicas. Nem todas com o nome de Vila Olímpica, mas que com o mesmo objetivo. Por exemplo, nós temos o Miécimo da Silveira, que é um complexo esportivo em Campo Grande. Mas antigo, né, Mauro? Aquele é um ginásio enorme, né? Antigo, né? Um ginásio climatizado. É alto nível. E ele também é gerido por uma OS. Ou seja, a OS faz a gestão, toma o lugar do gestor público nesse momento, porque é muito importante, né? Se o gestor público for assumir tudo isso aí, não vai ter dinheiro suficiente para bancar concursos públicos, colocar gente para dentro para poder botar isso para funcionar, né? Então, tem uma conotação aí que as pessoas criticam, mas a verdade é muito importante essa gestão da Vila Olímpica para tirar o peso das costas do Estado. Hoje nós temos de delegação através de contrato firmado entre nós estamos falando da prefeitura, mas o Estado, essa história também se repete, esse cenário também se concretiza em relação... Nós estamos falando quando você fala em 24 Vilas Olímpicas, você está falando da cidade do Rio de Janeiro, do município, do município do Rio de Janeiro. No Estado é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma licitação, e onde as organizações sociais participam e ganha aquela que tem o melhor projeto e com custo menor. É lógico que esse projeto, o escopo do projeto é cedido pela própria prefeitura. Ou seja, o número de profissionais que vão estar envolvidos, os valores que vão estar em cada rubrica desse projeto. E aí a organização social, ela faz esse projeto nesses moldes e vai participar com 2 envelopes numa licitação. O primeiro é o projeto, onde todos têm acesso, vão receber notas, e aquele que contempla a maior pontuação, eles passam para a abertura do segundo envelope, que é só documental. Sei. E aí, a partir daí, existe a publicação do vencedor, e esse vencedor vai com o seu projeto lá, se passar pelo crivo dos documentos, né, de todas as certidões necessárias, ele assina um contrato de 2 anos. 2 anos. E esses 2 anos são prorrogáveis por mais 2 anos e mais 1 ano. Isso se ele bater as metas quantitativas e qualitativas. O que é isso? Quantitativo, prestação de conta, o financeiro, né? Que é feito mensalmente. E qualitativa, atendimento ao público, ou seja, cada pessoa que entra na Vila Olímpica para fazer qualquer atividade tem uma ficha de chamada, e esse controle é executado através das fichas de chamadas de todas as atividades. Você sabe o número de atendimentos que você fez no mês. Ou seja, uma criança que pratica 2 esportes, cada vez que ela vai na Vila Olímpica, ela é um atendimento. E assim naturalmente, claro. Naturalmente, ela é uma pessoa que está usando... Quantos esportes uma criança, um adolescente desse pode praticar, normalmente? Olha, você tem Vila Olímpica diferente. Você tem Vila Olímpicas com piscina, que é o caso do Mies. Claro. Você tem a Vila Olímpica da Manuel José Gomes Tubino, em Jacarepaguá, também tem piscina. Conheci bastante bem o Manuel Gomes Tubino. Nossa, faz muita falta. Faz muita falta mesmo. É verdade. E a gente tem outras muito menores. Nós temos uma Vila Olímpica pequenininha, a Vidigal, por exemplo. É uma vila que é feita, que é lá em cima, lá no topo, difícil acesso, e lá só tem
uma quadra aberta, um campo de futebol sintético, um espaço para atividades pequena, uma mini pista de atletismo, né? E basicamente isso. Então, é um campo, uma quadra, uma pista de atletismo e um espaço lá. Então, você faz as atividades nesse espaço. Então, você difere muito. Ô, Mauro, quando você me fala de Vila Olímpica, me dá a impressão, como leigo na matéria, que nós estamos falando só de jovens ou adolescentes, mas as Vila Olímpicas também incluem outras pessoas, pessoas idosas, tratamento de pessoas, é o que eu digo em termos de atividade física. Os Sim. clientes podem ser adolescentes, no caso da prefeitura, mas atinge também outros públicos, além das crianças e adolescentes. E no caso das crianças e adolescentes, até que idade que são previstas o acesso? Bom, a Vila Olímpica é um espaço democrático, né? E ela atende toda a população. Tem atividade para toda a população. Isso em geral nas Vilas Olímpicas? Todas. Em todas. Atende da criança ao idoso. Então, a gente tem esporte, mas não tem só o esporte. A gente tem ginástica, até muito em voga agora, treinamento funcional, começa às 6 horas da manhã em algumas vilas. Então, se reúne lá aquelas senhoras de todas as idades, de todos os locais que interessam. Mais importante, que é um local democrático, né? Então, ali você vê a criança que tem um poder de aquisitivo um pouquinho maior e a outra que não tem, se juntam para fazer, são todos amigos, e tem umas coisas muito interessantes, até muito complicado, em áreas de risco, porque todas as 24 Vilas Olímpicas, elas foram lançadas em locais de IDH baixo. Sim, entendi. Sim. Então, você tem alguns problemas normais que acontecem, principalmente no nosso Rio de Janeiro, né? Mas, por exemplo, a Vila Olímpica do Vidigal, que eu fui gestor durante algum tempo, tem uma situação muito engraçada. O bandido não entra na vila. Ele próprio se autolimita ou é um acordo junto com a comunidade? O bandido não entra, a polícia não entra dentro da vila, não tem tiro dentro da vila. Não tem. Porque todas as crianças estão lá. Possivelmente, filhos de bandidos também estão lá. Eu ouvi falar que na Maré é a mesma coisa. Tem uma comunidade ocupada, no caso, pelos traficantes, não são milícia, né? Porque eu imagino que nessas 24 Vilas Olímpicas tem comunidades comandadas pela Maré, tem comunidade comandada pelo tráfico, e deve ter até comunidades comandadas pelo poder público. Deve ter alguma exceção. Alguma exceção deve ter, né? Alguma exceção tem. Mas é muito importante a situação, o que é difícil é a logística. Né? Por quê? Por quê? Porque você está dentro de um local muito desprivilegiado. Né? E você, querendo ou não, quem está presente lá sofre as agruras lá do tráfico e propriamente do policial que está lá. Sim. Então tem que tomar muito cuidado, é sempre em cima é o fio da navalha, vamos dizer assim. Tem que caminhar em cima do fio da navalha para não tocar dos dois lados, para a coisa funcionar e funcionar bem. E isso é muito difícil. Um gestor como você de Vila Olímpica tem que ter toda a experiência, o cuidado para não atritar desnecessariamente com áreas que estão tranquilas, porque a Vila Olímpica funciona e você tem que ser equidistante disso, né? É verdade. E você tem que ter uma equipe. Você tem que saber com quem trabalha lá. Quer dizer, são professores, educadores físicos, treinadores. E o mais difícil é isso. Porque de um período para cá, a interferência política é muito grande. Esse ano, por exemplo, é um ano... É que nós estamos passando o Covid aí, está muito complicado, mas a interferência política em ano eleitoral é uma coisa absurda.
Porque está me dizendo que os políticos locais ou próximos querem explorar esse potencial de voto através de... Na verdade, é quase loteada as Vilas Olímpicas pelos vereadores. Sim. Na verdade, isso é um problema muito sério. No início, quando eu ainda era gestor, logo no início, a gente tinha a possibilidade de colocar o nosso pessoal de trabalho. Porque não é fácil trabalhar lá dentro e você ainda tem que manter relatórios. Então, tem pessoas capazes de fazer esses relatórios. Né? Quando você começa a ter pessoas dentro que não têm condição de fazer, a coisa fica muito complicada. Foi por isso que eu me afastei completamente. O regime político, então, está alterando a própria gestão das Vilas Olímpicas também, em termos de quem você contrata, como é que você... E aí coloca cabo eleitoral para poder fazer pedido de votos. Isso perturba, né? Isso é uma desnaturalizar a ideia do projeto. Exatamente. Perguntar se essas Vilas Olímpicas não têm revelado aquilo aí, potenciais de atletas que poderão ser atletas de alto desempenho. Eu imagino que isso deve... Hoje não mais. Não. As Vilas Olímpicas, elas nunca revelaram, na verdade, revelaram sim. Por exemplo, algumas vilas pontuais, Vidigal foi uma, Manuel Tobino também foi uma outra, que revelaram alguns atletas que, por exemplo, eu tive uma menina no Vidigal que com 14 anos ela foi terceira colocada no campeonato de badminton do Rio de Janeiro de 16 anos. Quer dizer, onde é que ela ia jogar badminton se não fosse na Vila? E que a maior parte da população, e muitos que nós estão ouvindo agora, nos vendo, talvez não saibam bem o que seja badminton. Um esporte de raquete muito popular na China, no Japão, que chegou ao Brasil. É olímpico hoje, não é? É olímpico. E nós temos aí essa menina, como tem outras. Agora, é interessante você colocar, por exemplo, eu tinha, né, um grupo de meninas que faziam ginástica rítmica desportiva, crianças pequenininhas, 7 anos, 6 anos, 8 anos, dentro da Vila Olímpica. Onde essas crianças que moram tão desprivilegiadamente iriam fazer ginástica rítmica desportiva, que é um esporte caro, que tem que ter roupas bonitas, tem que ter implementos para fazer, se não fosse dentro da Vila Olímpica. Na escola não existe. O esporte na escola, no país, muitas pessoas ficam dizendo o esporte tem que ser na escola, tem que ser na escola. Mas a gente não consegue fazer esporte na escola com um tempo de aula de educação física por semana. Isso é uma brincadeira, né? Não, é um absurdo. Eu gosto, né, Mauro? É um absurdo, porque a educação física ela tinha que ser extremamente privilegiada dentro da escola, de modo que tivesse vários dias para você fazer com que essa população, que hoje é criança, quando chegasse numa idade mais avançada, tivesse aquele condicionamento de realizar atividade física. Isso facilitaria muito o SUS, pelo número de doenças que decairiam muito por o sujeito criativo. Mas as pessoas sabem disso, mas não fazem. Falta vontade política, né? A gente não tem um projeto político esportivo no Brasil. Não tem. E você me dá uma má notícia, porque eu pensava que as Vilas Olímpicas estivessem, até hoje, livres dessa influência tão negativa do processo político eleitoral, onde você acaba condicionando aqueles que vão ministrar diferentes treinamentos às pessoas fora do processo político. Né? Você tem muita influência. Isso é uma má notícia. Isso significa que essa Vila Olímpica está influenciada pelo tráfico, pela milícia, né? E também ainda tem o processo político, que é, evidentemente, conectado, né, vamos dizer assim, ou pelo tráfico ou pela milícia, senão ele também não entraria lá. Sim, mas o político entra dentro da vila com o intuito sempre de tentar melhorar, teoricamente, sim, né? Mas claro, tem as indicações de trabalho administrativas e tal, que às vezes não condizem com a formação do sujeito. Entendeu? Isso dificulta. Dificulta, mas tem que conviver
não tem jeito. Claro, é a nossa realidade. Esse é um dado da realidade. Ô, Mauro, basicamente estão sendo geridas as 24 vilas olímpicas pelas, vamos dizer assim, pelas organizações sociais, né? A experiência ou já se tentou experiência com fazer licitação que incluísse empresas privadas? Outra questão, os grandes clubes do país, do Rio de Janeiro, que estão quebrados e também têm suas instalações, elas também não poderiam ser usadas. Eu não diria só os clubes grandes de futebol, não, os clubes em geral, os clubes de bairro. Os clubes de bairro não poderiam ser utilizados também em parceria com a prefeitura, com vantagens para ela, por esses clubes, em relação a usar as suas instalações? Isso seria ótimo, né? A gente vê inúmeros clubes no Rio de Janeiro abandonados, na verdade, abandonados, quer dizer, isso para o esporte, né? Para um país que sediou uma Olimpíada há tão pouco tempo, o Campeonato Mundial de Futebol, é muito triste você ver alguns clubes que já cederam inúmeros atletas para a seleção brasileira. A gente tem no Rio de Janeiro, aqui a gente tem o Esporte Clube Mackenzie. Mackenzie, claro. No Meia, um clube que cedeu inúmeros atletas para a seleção brasileira de basquete e de futsal. O Grajaú Country Club. Claro. O Grajaú Tênis Clube. O Tijuca, né? Tijuca Tênis Clube, mas o Tijuca sobrevive, o Tijuca tem uma renda de associado muito grande. Muito forte. É uma exceção, né? A gente tem outras, além de... E o pior ainda, quanto mais afastado do centro do Rio, você não tem nada. Por exemplo, você tem o Canto do Rio Futebol Clube lá de Niterói, não tem mais nada. Você tem o Aliados de Campo Grande, que não tem nada. E está lá, o espaço está lá. Mas ninguém consegue manter o espaço fazendo esporte. Não tem... O gestor do clube, ele não tem condição de manter o clube do jeito que está. O nosso querido Alexei, grande atleta e grande gestor também, grande profissional da área esportiva, de gestão esportiva, colega nosso, administrador, dizia assim, deveria haver uma metodologia técnica e única, onde fosse implantada em todas elas. Futsal, onde houvesse quadra para a modalidade, e metodologia seria igual para todos. O que você acha aí dessa colocação do Alexei? Não existe critério técnico e metodológico. Não existe, o problema está aí, mas se você for observar, eu concordo com o Alexei, porque a gente, no basquete, a gente tem uma experiência muito forte na cidade de Franca, de São Paulo, com um time de basquete, que existe uma metodologia há muitos anos, da iniciação até o adulto. Sim. Isso é tão importante que o Clube de Regatas do Flamengo, no momento, está escrevendo a metodologia de ensino deles do basquetebol. Muito interessante. E no futebol? No futebol, eu estava junto com o falecido Carlos Alberto Torres, capitão do Tri, tentando implantar na CBF a metodologia de ensino do futebol no Brasil. Um esporte pentacampeão mundial tem que ter uma metodologia disso. Felizmente, me parece que o projeto foi retomado por outras pessoas, que eu não sei nem quem é, mas com a morte do Carlos Alberto, aquele nosso todo contato, infelizmente, deixou de existir. Mas é importante, mas se você vê, se para um clube criar uma metodologia já é difícil, para o município, para o Estado, tem que ter conta. Pessoas têm. Eles têm profissionais de educação física em todas as áreas que poderiam ser aproveitados para poder fazer esse tipo de coisa. Mas não existe a vontade política. E se não existe vontade política, não se faz nada. Claro, é verdade. Não se faz nada. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu tenho um projeto que eu apresentei à Secretaria de Esporte e Lazer. Hoje é uma subsecretaria, mas na época era secretaria, de avaliação de todas essas crianças das Vilas Olímpicas. Essa avaliação seria, inclusive, uma avaliação genética pelas impressões digitais, que hoje a gente já sabe
se a pessoa é mais aeróbico, se é mais anaeróbico, se vai ter mais isso hoje tem outro. Qual é o tipo de modalidade e de vocação que aquela criança teria? Modalidade a gente não chega, mas Não. A gente consegue achar onde ela vai ter mais, qual o esporte que ela vai ter mais facilidade pelas qualidades físicas que ela... ou anaeróbico, por exemplo, é isso? Exatamente. Se ela vai ter mais velocidade ou vai ter mais coordenação motora. Inclusive, eu estou participando de um grupo de trabalho na alfabetização. A gente está fazendo a dermatografia e a impressão digital para ajudar a alfabetização. Isso seria importantíssimo, a cidade abraçar. Na alfabetização? É assim. Porque se você sabe que aquela criança ela tem um potencial genético de coordenação motora, sim, facilmente ela vai conseguir ser alfabetizada, a escrita dela vai ser mais fácil. Mas nós temos inúmeras crianças com grande dificuldade na escrita. Sim. E é porque ela não tem um pressuposto genético, uma predisposição genética para a coordenação motora. Então, você poderia trabalhar na escola essa criança motoramente, de modo que quando ela chegasse à época de alfabetização dela, facilitasse esse trâmite todo de ela ser alfabetizada, entendeu? Isso é um estudo que já existe e já está sendo implantado em alguns lugares. Muito interessante isso, muito interessante. A gente tem informação sobre os impactos das vilas olímpicas na exclusão de jovens de áreas vulneráveis, em termos de atuação junto ao tráfico, as influências da bandidagem? Não, a gente não tem. Eu imagino que a Juliana ajude muito a tirar essas crianças do tráfico. Olha, mas não tem dados ou reais. Não temos dados, porque não existe agora. A vivência nos mostra que realmente a gente consegue trazer muitos, mas é muito desleal, porque tem jovem, a criança é mais fácil, quando é criança é mais fácil, mas quando fica jovenzinho, que quer comprar alguma coisa e não tem condição, e o jovem vai para o tráfico porque ele chega a ganhar R$1.000, R$1.200, R$1.500 por semana, né? Ou seja, ele ganha mais numa semana do que o pai ou a mãe que trabalha. Você está sendo muito, muito generoso em relação a esses valores. Alguns me dizem que chega a 5 mil. Não, eu sei, mas o jovem, quando ele entra, ele é um aviãozinho, ele é um cara que avisa, ele não chega a faturar. Entendi, né? Entendi. E essa faixa etária que interessa a gente, porque a gente na vila só vai até 18 anos. Só vai até 18 anos, é isso que era a minha pergunta. Isso. Agora, você trabalha com adultos também em outras coisas. Sim. Seria ginástica, também tem. Tem dança também. O social é importante, né? Por exemplo, a gente sempre faz uma festinha de aniversário para os aniversariantes do mês. Tem excursão. Entendi. A gente consegue, com o SESC, por exemplo, levar para palestras importantes da área da saúde, como incontinência urinária, essas coisas. A gente consegue levar aquelas senhoras para assistirem à palestra. Vão todas sempre sorrindo e por que você fala em senhoras? Porque quase que a totalidade são mulheres, não há homens nisso? Existem poucos. É mesmo? É que coisa interessante isso também. Existem poucos. Os homens, eles jogam aquela pelada noturna. À noite, a vila, ela abre para o jogo de futebol. Então, o sujeito chega do trabalho e ele vai jogar futebol. Inclusive, os horários são todos tomados. Todas as noites, sábado inteiro e domingo inteiro, o campo de futebol é lotado. É escrito as equipes que vão. Aí a gente faz campeonatos com eles, cede medalha, troféu, todas coisas, né? Mas a pelada rola durante a semana toda na Vila Olímpica. Agora, os idosos homens também participam um pouco, então. Os idosos? Homens. Os idosos participam dessas atividades e a gente tem algumas coisas, por exemplo, em algumas vilas, outras não. Por exemplo, tem alguns jogos de dama, né? Jogos de bocha. Tem alguns jogos que eles participam mais, mas geralmente
somente mesmo as mulheres se interessam mais em fazer as atividades. Interessante esse dado. Isso é um dado cultural, então, né? Eu não sei também se é porque se eles trabalham, chegam mais tarde, né? Então eles não têm essas possibilidades de estar mais tempo junto da vila. Entendi. O Alexei e o Álvaro estão nos dizendo aqui da importância da compreensão do esporte, da prática do esporte como uma modalidade, como uma ferramenta, como uma parte da educação, como parte intrínseca, né? Como ferramenta educacional. Como é que você vê isso? Isso, para mim, é bastante óbvio, mas o óbvio nem sempre é visto, né? Porque não é isso que se diz, né? É verdade? A verdade é o seguinte, o esporte é uma grande ferramenta. Aliás, o esporte é a maior ferramenta de ascensão social existente no mundo. O sujeito hoje é pobre, ele assina um contrato e fica milionário. Não existe nada que faça isso, né? O esporte faz. Mas no Brasil... Mas faz para alguns, né, Mal? Para a grande maioria, para alguns, né? Para alguns. Não estamos falando só de futebol, estamos falando nos esportes em geral. O futebol é mais... De qualquer maneira, alguns esportes que não são muito praticados para aquele que não tem condição, por exemplo, tênis, um esporte de rico, golfe, esporte de rico, que a gente vê que o brasileiro tem uma cultura de esporte coletivo. E o futebol é o primeiro, né? Agora mesmo nós vimos que o Botafogo acabou com o time de basquete. Um absurdo. Então, eu fiz até uma colocação dizendo que então o Botafogo está prestes a deixar de ser um clube para se tornar somente um time de futebol. Porque um clube é muito mais do que o futebol. Não há dúvida. Né? Um time que foi campeão sul-americano agora, que conseguiu voltar à elite, simplesmente desapareceu, acabou. Então, a gente tem no Brasil, na nossa Constituição de 88, no artigo 217, ela coloca que o esporte é um direito de todos, né? E divide o esporte em 3 formações: esporte educação, esporte lazer e esporte rendimento. Mas não é saúde também? Ele não ajuda muito na saúde também? Como diz o Álvaro. O Álvaro está nos dizendo exatamente isso. Mas eu quero que você entenda isso. Existem essas 3 divisões: esporte educação, lazer e rendimento. Em 2015, o antigo Ministério do Esporte, acertadamente, verificou que existia um hiato, uma brecha. Como é que o cara sai do esporte educação e vai para o esporte rendimento? Isso não existe. Então, criou mais uma dimensão social do esporte, que chamou de esporte formação. Que nos Estados Unidos é feito por onde? Pelo college, pelos colégios e pelas universidades. No Brasil é feito por quem? Pelo clube. É o clube que forma o atleta, mais ninguém. Então, nós passamos a ter 4 dimensões que são muito importantes no Brasil, porque só recebe recursos financeiros se você tiver encaixado dentro dessas dimensões. Entendeu? Que são as 4. Esporte educação, esporte lazer, esporte formação, esporte de rendimento. 4. São essas 4. Mas, se você observar, é até um livro que eu estou lançando agora, que são as dimensões sociais do esporte na contemporaneidade, eu, o professor Tibério, a gente eleva de 4, a gente dobra isso. Nós temos que ter 8 dimensões. Porque, por exemplo, o esporte paralímpico, ele está dentro do esporte de rendimento, tá certo? Claro. Beleza. Porém, o esporte paralímpico, ele só atende deficiente físico e algumas modalidades deficiente visual. Hoje nós temos uma Olimpíada enorme de deficientes intelectuais, que são aqueles de retardo mental e síndrome de Down. Uma Olimpíada é tão grande quanto uma Olimpíada comum. É mesmo? Eu pensei que pessoas que tivessem dificuldades mentais, por diferentes razões, eles participassem também do Paralímpico. Mas o Paralímpico é só para
basicamente para cego e para deficiência motora. E alguns deficientes visuais. A Surdo Olimpíadas também é enorme e não recebe nada. Por quê? Porque não está dentro desse escopo do esporte de rendimento. Só a Paralimpíada que abrange isso aí que está. Então, outra dimensão social do esporte deveria ter, que era o desporto para deficiente. E aí podia abranger o deficiente físico, o deficiente intelectual, o deficiente visual, que já está no físico, e os surdos. Tá? Isso é um buraco que tem na lei e que não nos deixa caminhar dentro dessa... facilitando os atletas que estão presentes nesse nível aí. Né? Então, a gente tem... E o esporte educação, ele devia também ser dividido em duas manifestações que são completamente distintas. Sim. O esporte educação é o esporte que é feito na escola. Tá certo? Mas você também tem o esporte escolar. Ué, mas tem diferença? Tem. O esporte escolar são as competições escolares, cujos objetivos são completamente diferentes da aula tradicional de educação física dentro da escola. Sim. Né? Então, mas existe competição esportiva em nível ensino fundamental e nível médio escolar? Existe no caso do Rio? No Rio de Janeiro está muito ruim, mas agora mesmo foi assinado, nós vamos ter de novo os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros. É porque eu me lembro, eu sou ainda, quando jovem, era meu tempo, era dos Jogos da Primavera, né? Que era uma competição importante, que influía os colégios, envolvia muitos todos, né? Isso hoje existe ainda de forma muito mais tímida, é isso que você está me dizendo? Em alguns estados mais fortes do que outros. Aí o esporte escolar em alguns estados, pelo menos lá no sul, é bem mais forte do que para a gente aqui. Mas só o Ministério, o governo, só o governo federal, voltando a implementar com verba os Jogos Escolares Brasileiros, é interessante, que é mais um estímulo para o jovem praticar o esporte. Apesar de que no colégio, a maioria deles não tem o esporte, só em alguns que são ligados ao esporte, entendeu? E aí a seleção sai como? A seleção sai do clube. O garoto é estudante, mas também joga no clube. Então, eu vou pegar o garoto do clube e vou escrever para jogar os Jogos Escolares Brasileiros. Quer dizer, então, quem joga o Campeonato Brasileiro de Clubes... Quem já está no clube. Já está no clube e joga o escolar também. São duas coisas, completamente. Porque você está me dizendo, 1 hora de educação física por semana, realmente isso é uma perspectiva absolutamente ridícula. Né? E no máximo são 2 tempinhos, que é 1h40. No máximo, 2 tempos. Né? A gente tem no Rio de Janeiro vários espaços. O Alex ainda colocou agora aí o Aterro do Flamengo, a Lagoa. A gente tem vários espaços, né? Mas a cidade do Rio é carente de... Aí o Tibério me tirou aqui, agora colocou. A cidade é carente de praças esportivas, deveria haver um aterro do Flamengo na Zona Oeste. Campos de grama sintética, quadras poliesportivas. O aterro do Flamengo virou um centro de lazer da cidade e não completa todo mundo. Temos pessoas que se deslocam de vários bairros da cidade para poderem se exercitar. Sem contar que a Zona Oeste não tem representatividade esportiva na base. Exemplo, uma criança com potencial para basquete, vôlei, natação, etc., ela já está automaticamente excluída certamente pela oportunidade de praticar esse esporte. Né? É verdade. Mas isso aí é o que acontece. É o retrato do esportivo do Rio de Janeiro. Aquele espaço feito em Madureira não ajuda. Ali, por exemplo, perto de Deodoro, na Vila Militar, você teria um espaço fantástico para fazer um aterro sem derrubar a mata, como querem colocar um autódromo pode botar o autódromo em outro lugar, não sou completamente a favor do autódromo e da volta da Fórmula 1, mas mas derrubar a Mata Atlântica para fazer isso realmente é esquisito. Agora, do lado, você tem um espaço enorme ali perto da Vila Militar, Deodoro, né? É que você tem um espaço para fazer isso que o Alexei está lembrando, que é fazer um aterro na Zona Oeste. Né?
Tem a Cidade das Crianças em Campo Grande, que foi também completamente largada. Que é importante também. E agora está com a gestão de uma OS para tentar levantar. Está com uma OS lá, né? Está com a cidade, está com uma OS, né? Mas é um problema sério. Tem esporte? Né? Não tem, porque é pela localização, não tem nem ônibus para levar as crianças para lá. Claro, é verdade. Não tem, é um problema sério. Lá é completamente ao contrário. Enquanto todas as vilas funcionam durante a semana e no final de semana fecha, lá abre só no final de semana. Durante a semana que as famílias vão isso? Procuram um local para poder se divertir. É um problema sério. Com tantas vilas olímpicas e a gente em uma cidade com tantos ginásios que foram construídos, era de se supor que as vilas olímpicas, que isso já era um projeto do Brizola, que veio o Collor, que construiu o SEAC Olímpico, que, na verdade, as crianças iam praticar esporte na escola, aí aqueles que sobressaíssem iam para o SEAC Olímpico para poder dar continuidade. Né? E a gente teve de novo a possibilidade, tem as vilas olímpicas para fazer uma iniciação esportiva, e dali ser garimpado alguns para irem para esses ginásios. Como nós temos aí algumas escolas, eu esqueci, ginásios, chamam-se ginásios esportivos do Rio de Janeiro, só tem 2 ou 3, que faz atividade e faz esporte para valer, tentando preparar a criança. Eles são públicos ou são privados? Públicos são públicos? Ginásios esportivos. São 2 ou 3 escolas que nós temos no Rio de Janeiro, só, que fazem, a criança estuda, se alimenta e faz esporte para valer lá. Né? Mas é um projeto que tinha que andar paralelo a esses ginásios que foram construídos, que estão abandonados, completamente. Que não se faz nada. E a clientela qual era? A clientela era a própria criança que está lá na Vila Olímpica, aqueles que se sobressaíssem, que tinham que ser lançados para esses locais, para ir se aperfeiçoando. Porque a iniciação esportiva é fácil fazer. Mas o que a gente faz é o esporte pelo esporte. Então, a gente não dá continuidade. Para que você vai iniciar uma criança a jogar handball se ele não vai ter uma competição, se ele não vai jogar em lugar nenhum? Basquete, futsal. Ele vai fazer a iniciação só e vai ficar eternamente fazendo isso? Esse é o grande problema do esporte nacional, não é só do Rio de Janeiro, não. É o esporte nacional que sofre com isso aí. Entendeu? É isso, Wagner. Essa é uma questão realmente fundamental para o país. Nós já fomos melhores nisso, não fomos normal. Apesar dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos Militares, da Copa do Mundo, e aí os estádios estão aí e nós não estamos fazendo. Que coisa esquisita, né? Que coisa. Não dá para entender. Enquanto outros países se prepararam, você vê o exemplo da China. A China se preparou durante 8 anos preparando os atletas dela para as Olimpíadas e ganhou o maior número de medalhas nas Olimpíadas. Nós tivemos uma Olimpíada aqui, ganhamos 10 medalhas e ainda teve algum dirigente que achou maravilhoso, que foi sensacional. Agora, e o dinheiro investido para se ganhar 10 medalhas? Um dinheiro mal investido. Mal investido. Então, o problema do brasileiro é o próprio brasileiro. Nós temos aí nós temos muitos problemas, mas o brasileiro, você perguntou anteriormente se antes da OS o clube podia fazer. Antes das OS eram as federações que faziam. As federações eram responsáveis... Em relação às Vilas Olímpicas? Por esses espaços, era a federação. E não era só as Vilas Olímpicas, tinha os espaços públicos, onde tinham escolinhas esportivas, né? Mas houve tantos escândalos que as federações acabaram saindo. Entendi. E aí entrou as OS. Então, a gente é uma sucessão de problemas, sucessão de escândalos, e a gente vai vendo no nosso país, e não é diferente no esporte, e a gente fica com pena de ver o tempo passar
né? E a coisa não vai para frente, não melhora. E a gente já teve tantos esportistas, a gente leva sorte, a gente ainda tem alguma significância mínima esportiva mundial, porque nós temos atletas abnegados e temos excelentes profissionais que levam esses atletas a alcançarem um nível internacional. Mas isso tudo depende, né, da genética, de como ele nasce e principalmente do fenótipo, né, da possibilidade que ele tem de alcançar. Então, por exemplo, se a gente vai ver que o Oscar só foi o Oscar do basquete, porque ele encontrou o basquetebol. Porque se ele fosse jogar voleibol, ele seria medíocre. Entendi. Porque a vocação dele, do DNA dele, era para... Coordenação motora, ele é o maior encestador do Brasil, um dos maiores do mundo. Isso, encestar é coordenação óculo-manual. Isso geneticamente você consegue melhorar, mas não consegue alcançar o nível do Oscar, que ele tem essa predisposição genética. Claro. Mas ele jamais teria a força que o Giba tinha de bater numa bola de voleibol. Entendi. O Giba tem a predisposição genética de força explosiva. De força. Entendo. A gente fica nessa de aparecer o Guga, que a sorte levou ele ter uma família com renda, com posses, e que levou ele ao tênis, ao Gustavo Borges, a Hortência, a Paula, e assim vai, por conhecer os esportes certos, corretos. Porque, senão, agora você imagina essa criançada toda do Brasil, que não tem experiência em alguns esportes, tem gente que passa a vida inteira e nunca pegou numa raquete de tênis. Mas se pegasse por causa do DNA, seria um grande atleta. Poderia ser, a gente não sabe se ia ser. Mas ele tem potencial. Se ele tem potencial, ele poderia alcançar e mudar a vida dele e da família dele. É claro. Entendeu? Mas a gente tem inúmeros atletas jogados, futuros potenciais atletas jogados no lixo diariamente, mensalmente no país. E isso, no caso da prefeitura, nas Vilas Olímpicas, está longe de testar esses potenciais. Deveria ter. Nas Vilas Olímpicas, eu fiz por conta própria, na minha vila, eu fiz a dermatografia da criançada toda, numa época, lá do Vidigal até. E a gente descobriu algumas coisas muito interessantes. A gente descobriu 2 meninos que foram convidados até pelo aquele jogador português de futebol antigo, esqueci o nome dele, que esteve aqui. Que jogou no Fluminense? Não, era astro português, da seleção portuguesa. Da seleção portuguesa. Figo. O Figo. Figo, sim. Quando teve aqui... Era brasileiro, jogou em Portugal. Era brasileiro, né? Ele levou 2 meninos para a Itália para poder fazer teste. Quando viu os garotos aqui, eu mostrei todas as avaliações. A gente tem menino no Flamengo, a gente tem garoto no Fluminense, jogando basquete, jogando voleibol. Então, a gente tenta fazer, mas é porque eu, pela minha vida de atleta, de treinador, eu, por mim mesmo, fui fazer essa possibilidade de encaixar essa garotada aí, né? Mas as pessoas não conhecem, as pessoas não têm acesso às pessoas dos clubes. Então, como é que pode indicar uma criança para chegar lá e entrar numa equipe para jogar porque tem potencial? Fica muito difícil. Na verdade, nós temos que ter uns jogos entre as Vilas Olímpicas que já foi feito, mas eu não participei, porque alguns colegas de outras vilas recorreram a alunos de escolas, de equipes já formadas, escreveram na vila para poder ser campeão do torneio da Vila Olímpica, tirando a vaga daquele coitado que vai lá. Então, eu não compactuo com certas coisas. Claro, isso é uma malandragem absolutamente vagabunda, né? Eu não vagabunda. Então, eu preferi me afastar, tanto da gestão, que eu não compactuo com muitas coisas, mas a gente continua vendo as coisas aí correndo de uma forma
às vezes até tentando, com boa intenção, mas ainda com problemas. Esse debacle acabou redundando também nos próprios grandes clubes. O próprio futebol brasileiro sofreu isso e sofre isso, né? A má gestão dos clubes. Há uma exceção agora nas circunstâncias objetivas do Flamengo, né? Mas em verdade, os clubes em geral, os grandes clubes, vivem com problemas, e também os clubes pequenos, né? Por má gestão, por má. Uma coisa que me impressiona, sabe, no futebol, é que quem dá o tom do jogador, do time de futebol, é o treinador. Então muda um treinador, começa agora sai, o Flamengo, sai o modelo do coisa, vai entrar agora do cara do Barcelona, né? E aí como é que faz? Não é o clube que tem que dar a missão, como é que vai jogar esse time? Como é que você vai, vamos pressupondo, se esse treinador agora bota o Flamengo para ser defensivista, isso não viola o próprio DNA do clube, como o Vasco da Gama também. Eu estou falando de cada clube tem a sua, não tem que ter sua missão, isso não tem que ser estatutário, hein? Tem que ser. Cada clube deveria ter a sua metodologia de ensino e a sua filosofia de jogo. Claro, inclusive, sim, independe do treinador. O treinador tem que chegar lá para fazer. É questão de filosofia. O Barcelona faz isso, né? Agora, no Brasil, já mudou, já melhorou. Mas melhorou, porque há pouco tempo atrás, quando você mandava o técnico embora e ele que chegava, trazia preparador físico, todo mundo junto com ele, todo mundo botava debaixo do braço tudo que tinha feito e levava o sujeito que entrava e não tinha nada. Ia ter começar do zero de novo. Então, nós estamos falando dos grandes times de futebol que passam milhões por ali. Agora não. Atualmente já melhorou, porque os clubes entenderam isso e eles têm um assistente técnico que não é contratado, ele tem carteira assinada no clube, ele tem um preparador físico que não é contratado, ele tem carteira assinada no clube, então ele acompanha o trabalho que é realizado pelo técnico, pelos preparadores físicos que estão na atualidade. Quando esses se retiram, quem chega já sabe o que tem, onde é que está, quais são os parâmetros que estão. Já melhorou muito. Mas a questão da filosofia de trabalho, isso é do técnico, é individual. Ele vai chegar e vai tentar colocar a filosofia dele. O problema é que, ao invés de olhar as peças e criar uma filosofia de trabalho, muitas vezes o sujeito quer implantar uma filosofia dele cujas peças não se encaixam. Então, aí que é o problema maior. Né? Não sabe trabalhar de outra forma e quer que aquele sujeito que está lá, que não tem nada a ver com aquilo ali, se adeque ao que ele quer. Aí a coisa vai, é que o negócio não dá certo. Vai tudo para o espaço. Ô, Mauro, a gestão, como é que é realizada, enfim? Uma coisa é a gestão das vilas olímpicas, como elas são hoje. Como elas são? E como é que deveria ser a gestão das vilas olímpicas num modelo real, mas ideal, que fosse correto? Não o que nós estamos tendo hoje, pelo que estou vendo, as influências não republicanas acabam atrapalhando a natureza dos resultados da própria vila, né? Na verdade, tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Você tem 2 parâmetros, metas qualitativas e quantitativas. Você tem um contrato. Você tem um projeto básico, que é o escopo que tem que ser feito. Claro. E dentro daqueles 2 anos ali, você tem que alcançar 85% daquilo que foi programado. Se você alcançar metas de 85% de atendimento, sim, claro. Se você prestar conta do dinheiro que foi repassado, os valores que foram gastos, você tem a possibilidade de renovar por mais 2 anos e depois por mais 1 ano. Aí teria uma outra licitação, é isso? Sem outra licitação. A renovação automática. Depois de 5 anos, teria uma licitação, né? Aí sim. Depois de 5 tem que ter uma nova licitação. Porém, se você está indo bem, se a coisa está funcionando, se está fluindo o trabalho, você tem a possibilidade de dar continuidade. O problema é o ser humano. O papel é maravilhoso. A ideia é sensacional.
Por que é sensacional? Porque você tira das costas do poder público um valor imensurável e você tem que segurar nas suas costas a vida inteira um sujeito concursado que às vezes não quer trabalhar. Claro. E aí, pô, a OAS tem toda a facilidade de trocar esse cidadão. Ele assina a carteira de trabalho, tudo direitinho. Não serve, assim, manda o cara embora, paga tudo, a rescisão, tem verba para tudo. Está lá. Então, o projeto, o modelo, eu acho muito bom. Não é pouco bom, não. O problema são as pessoas. As pessoas é que são o problema. Tanto da OAS, em muitos casos, como do poder público, que não respeita a data do repasse dos valores. Muitas vezes não é pago o funcionário porque não foi repassado o valor. Mas outras vezes não é pago o funcionário porque a OAS não prestou as devidas contas, tanto financeira como da obtenção de metas. Então, são sempre pessoas que causam essa interferência no processo de gestão. Mas acredito que, ainda assim, com todos os problemas, para se você conseguir ter 24 Olímpicos em locais de DH que nós temos tão baixos, se for em outro tipo de gestão, eu acho que a gente não ia conseguir fazer. Não tem verba para manter isso tudo, não tem mesmo. Quando a prefeitura atrasa o pagamento, Deus nos acuda para a OAS para pagar os seus funcionários que estão lá. Hoje mesmo, eu sei que está atrasado aí uns 3 meses. 2 ou 3 meses. Né? Aí o funcionário tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Agora, não tem, Mauro, como o Alexei está nos colocando aqui, um gestor técnico em cada Vila Olímpica, nem na secretaria? A secretaria também, por sua vez, é ocupada por padrões políticos, não técnicos. O cargo de secretário, ele tem inerentemente um papel político, mas a assessoria, os servidores, os funcionários que formam essa política pública fundamental, eles não têm essa qualificação também? Não é o normal isso? É o normal, geralmente tem. Mas o problema é que se atrasa por qualquer coisa, é um Deus nos acuda, né? É um corre-corre, e o funcionário abnegado, ele permanece trabalhando, porque se você não fizer a prestação de conta, principalmente os relatórios, possivelmente você não consegue verba para receber a próxima que vai vir, porque como é mensal, né, ou bimensal, né, dependendo aí do contrato que foi firmado, você apresenta para depois o repasse vir. Se você não apresentar os relatórios, você não tem o repasse. Então, isso é um problema sério, mas... Quando os clubes falham, então, falha também os esportes olímpicos nacionais. O basquete teve um determinado momento que foi extremamente importante em muitos momentos, mais de um, né? Hoje quando a gente vê o Botafogo, que é um clube muito especial e importante na cidade do Rio de Janeiro, quando ele fecha o basquete, é uma tragédia, porque ali era um campo extremamente fomentador de desempenhos de alta qualidade, né? Isso acontece com os demais. Quer dizer, eu me lembro de um treinador, né, Edson Perry, que era treinador da seleção brasileira de polo aquático, e o Brasil vivia naquela época um desempenho muito grande. Hoje, sem piscina, sem a prática desse esporte, o cara nem descobre que pode ser um grande jogador de polo aquático. Né? Sabe, é exatamente o que eu te falei do tênis. Muita gente não passa a vida inteira com vontade de fazer um esporte sem descobrir um esporte que tem qualidade para fazer. Né? Isso deveria ser feito na escola, como não é na escola, no clube, mas no clube também não é feito. Então, o clube também não faz isso? Raríssimas exceções no futebol hoje em dia você tem. Futebol já tem.
No futebol, alguns têm, alguns grandes têm, mas a grande maioria não tem essa possibilidade. Então, você não tem aí... fica na sorte, né? O cara também, a criança, esse jovem, fica na sorte de despontar, de fazer um gol aí contra um time grande, ser vendido para poder aparecer em algum lugar. É verdade. Na verdade, ele fica... O esporte, na sua grande maioria, não traz riqueza para ninguém, né? Não traz riqueza para ninguém. Mas a gente tinha que tratar o esporte com mais carinho, porque o esporte não traz riqueza, mas traz educação, saúde, traz valores éticos, valores. Que nós somos muito carentes, né? É verdade. A nossa população é muito carente. Então, deveria ser tratado um pouquinho mais com carinho, de modo que a gente conseguisse melhorar aí a vida no futuro. Ô, Mauro, nós estamos nos últimos minutos aí da nossa live, né? Uma hora e pouquinho já. Eu gostaria que você... outros temas, certamente vamos ter que voltar a esse tema, porque ele é tão grande, tão amplo, né? As dificuldades e tão importantes, tão decisivo, né? Por um país como o Brasil. A gente tem uma população fantástica que realmente não pratica esporte, a não ser, né, aquele peladeiro de fim de semana, né? Alguma mensagem que você gostaria de dizer, algum ponto que você não abordou, que acho que seja relevante nesse momento, a guisa de encerramento da nossa live? Eu acredito o seguinte, a mensagem é: a família tem que estar presente junto do jovem, né? Se possível. Hoje em dia a família fica muito complicada, porque o pai trabalha, a mãe trabalha e tal. Mas se houver a possibilidade de levar esse jovem para praticar um esporte, num clube sério, procurar fazer com que essa criança se desenvolva, seja lá qual for o esporte da vontade dele, isso é muito importante, porque vai ajudar, com certeza, esse jovem a se educar, esse jovem a se tornar um homem, uma mulher de caráter, porque o que a gente tira mais do esporte é a amizade e os exemplos. Então, quando você coloca o clube, a pessoa levar para um clube, é porque você descarta que é uma realidade, a absoluta inoperância das escolas em geral no em relação ao esporte. Na verdade, o professor da escola ele é sobrecarregado. Ele já tem que atender um número enorme de crianças dentro de uma sala de aula, além de passar o seu conhecimento, ou tentar mostrar, né, as vertentes de conhecimento da vida, ele ainda tem que fazer educação que a criança não tem na escola, não tem em casa. A criança não tem em casa. Então, o professor está sempre muito sobrecarregado, né? E o esporte, quando a criança gosta, muitas vezes ele vai para o colégio de mau humor, sem vontade de estudar. Mas quando ele vai para o esporte que ele deseja, ele quer praticar, ele quer ficar ali. Então, a possibilidade de você implantar uma diretriz educacional positiva, ética, moral nessa criança, de respeito ao próximo, é muito maior do que na escola. É nesse sentido que eu falo, ok? Ô, Mauro, muito obrigado. Nós tivemos aqui o professor Mauro Macedo, que é doutor em Ciência do Esporte pela UBI de Portugal e mestre em Administração e Marketing Esportivo pela AWU dos Estados Unidos, pessoa de muita experiência como atleta, como treinador, como profissional, como gestor. Mauro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e também o cumprimento a todos que nos acompanhavam nesta live através da internet. É claro que nós vamos divulgar bastante esse vídeo e tenho certeza que muitos outros vão se beneficiar do relato de experiência que você colocou, das reflexões, das constatações que vêm do fundo de uma vivência muito profunda. Muito obrigado. Pois não. Eu que agradeço, Wagner. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que estiveram presentes. Obrigado também. Alexei, meu amigo, está aí. Obrigado pela presença. Álvaro, também. Eu vi que está por aí. Um grande abraço a todos. Wagner, muito obrigado, sim. Muito obrigado, Mauro. Muito boa tarde. Um abraço.